Yo, pessoas! Pra quem tá acostumado a frequentar as lives do canal, eu cheguei a comentar que eu só queria falar dos animes da temporada até o terceiro ou quarto episódio, que é quando eu consigo evitar que vocês tomem grandes spoilers, porque a partir disso, o povo foge das lives porque não tem tempo pra estar em dia dos animes e acaba levando spoiler, ou tá acompanhando 4 ou 5 animes, ou até menos, e aí eu solto spoiler de outros e vai que vocês querem ver no futuro. Então eu fiz isso, porém eu achei que fosse interessante lá pra metade ou um pouco depois da metade, vim aqui conversar, principalmente pro pessoal que não tem tempo pra ficar nas lives, sobre o que eu tô achando que tá valendo a pena acompanhar e por quê. Mas não temos spoilers, então não fujam pras colinas. Enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Bora falar de anime da temporada. E eu queria começar reto com o Oshinoko. Eu considero que... E eu não vou focar em continuações, eu esqueci de avisar isso, eu não vou focar em continuações. Então a gente tá aqui falando só de lançamentos. O Oshinoko é o lançamento da temporada, na minha humilde opinião. Porque assim, cada hora é um choque diferente. Ele já vem tratando de polêmicas, ele já vem trazendo críticas pra indústria. Então assim, é um anime que tá muito interessante. Pra quem não pegou uma sinopse bem rapidinha, basicamente a gente começa com a Ai, que ela é uma idol. E ela tem filhos gêmeos, obviamente o público não tá sabendo disso. Primeiro que não era nem pra ela namorar, e segundo que ela é menor de idade. Pois é, ninguém sabe quem é o pai, ela tem esses gêmeos. Essas crianças gêmeas são reencarnações de fãs dela, tá? Tanto a menina quanto o menino eram fãs dela na outra vida. E simplesmente, ai, não vai ficar com a gente o anime todo. E uma das crianças, que é o Aqua, vai tentar descobrir por que o pai deles tentou prejudicar a mãe deles. E isso é o máximo que eu posso falar, sem estragar coisas. Mas aí, nisso a gente também vai acompanhar o Aqua. Ele não é que ele tá querendo se tornar ator, ele foi meio que empurrado pra isso. E a Ruby quer se tornar idol, que nem a Ai era. Então a gente vai acabar vendo alguns podres de dentro do entretenimento. Entre as pessoas ali que estão atuando e tudo mais, até agora, ninguém tá sendo muito filho da mãe. A gente ainda não chegou nisso, de passar a perna nos outros. Eu tô aguardando, sinceramente. Agora, entre o pessoal, os câmeras e os produtores, a gente já chegou a ver muita coisa. A série acabou até sendo criticada recentemente. Vai sair, hoje já saiu um vídeo disso, pô, essa semana. Simplesmente que eu quero falar um pouco mais dessa situação, mas chegou a falar de como que a internet cai em cima das pessoas famosas. A gente também vai ver uma pessoa que, por causa da atitude dela quando ela era criança, agora ela tá tendo trabalho, dificuldade de arrumar trabalho quando adolescente. E aí a gente vai vendo os pormenores da situação, gente estragando uma série que era de um mangá inteiro, porque decidiram que essa série ia ser só pra divulgar modelos. E aí você fica assim, ah, que tédio. É porque eu não posso falar pra você o que tá acontecendo, entendeu? Eu não posso dar 2 passos e eu estrago pra você. Então se você não pegou pra ver o Oshinoko, é o anime que eu mais tô gostando de ver nessa temporada, tipo, com toda certeza. Eu posso completar ele aqui o dia inteiro. O próximo que eu queria comentar é Skip to Loafer. Ele é um anime bem mais levinho, então se você gosta de uma coisa mais agitada, não é pra você. Mas a gente tá tendo um desenvolvimento bem legal dos personagens, porque é um daqueles animes onde, obviamente, tem um casal e o casal não vai andar em momento nenhum. Essa era a sensação. Ele não é voltado pro casal, ele é voltado pra menina que saiu do interior pra estudar numa cidade grande e tá tri perdida. Ela é muito seriona e isso acaba saindo. Isso, vocês sabem o Ida do Boku no Hero? É isso, tão sério, mas tão séria que chega a ficar cômico. Então é bem engraçado ver ela aprontando as coisas, ela passa algumas vergonhas tentando passar algumas coisas pras outras pessoas. Então é bem engraçado, é bem divertido. No primeiro episódio eu cheguei a comentar isso, não acho que vai dar bom. Ela vomitou em cima de professora, ela caiu de cara no meio da rua, se perdeu no metrô. Maravilhosa. Essa é a energia caótica que a gente quer, entendeu? Então ele é leve e engraçadão. Só que a gente tá tendo um desenvolvimento bem interessante, porque da parte da protagonista feminina, a gente tem uma pessoa que está percebendo que gosta de outra, e aí ela tá surpresa com a própria coragem. Porque assim, a gente teve até convite pra encontro recentemente. É claro que a gente vê que eles vão pro lado mais de amizade no momento. Estou esperando o trem andar e não tem muita fé que vai andar, que é esse tipo de anime. Mas a gente vê alguém percebendo sentimentos, e isso normalmente os personagens percebem no 11º episódio. Então assim, tô feliz que foi bem antes disso. E na parte do Shima, que é o protagonista masculino, a gente descobre que a vida dele é tipo cheia de problema, cheia de caos, cheia de desespero. Isso dá um contraste muito grande entre os dois. No momento a gente tá vendo a vida
dela, onde, apesar dela estar longe dos familiares, ela tem os familiares, ela tem a tia dela que, cara, a tia dela é o ícone da temporada. A tia dela é, assim, sexto sentido no talo. A tia dela é maravilhosa. Simplesmente, ela tá com a tia dela que ama e se preocupa com ela, ajuda ela a escolher as roupas, sendo que ela é uma estilista profissional, ou seja, ela tá fazendo o trabalho dela de graça ali. Achei maravilhosa. Simplesmente ela tem amigas próximas que estão confortáveis. A gente teve uma conversa recente nos episódios sobre ser sincero e tudo mais. E a gente corta pra ele, onde as amizades dele parecem um pouco estranhas, onde ele até pouco tempo não brotava na escola sim, quando quisesse. Ele tá sempre rodando por aí sozinho, dá pra ver que ele não é atado à família. E aí a gente vê esse 8 e esse 80, os dois têm uma energia muito boa e similar juntos, mas a vida deles é totalmente diferente. Isso tá dando um clima muito diferente no anime e eu tô gostando muito mesmo. Então Skip It to Lover, se você gostar de tipo assim, quero gente arrancando cabeças, não vai ser pra você. Mas o desenvolvimento disso aqui tá bem legal. O próximo que eu ia comentar é Yamada-kun. E o Yamada é um negócio complicado, porque o fato da Akane ser mais velha que ele sem necessidade me mata. Porque, tipo assim, eles podiam ter jogado o Yamada na faculdade e a Akane como assalariada. E aí não teria rolo entre maiores de idade e menores de idade. Por isso me pega nesse tipo de anime. Mas tirando isso, o desenvolvimento também tá interessante. Não é um anime que você vai entrar profundamente nos personagens, nem nada desse tipo. Ele vai mais pro lado comédia romântica. Só que o povo é tudo uma galera gamer. E isso faz com que, tipo, toda vez que a gente tem alguma coisa, algum personagem que ele entra num nicho de sou fãzão de tal coisa, a gente de alguma forma vai se identificar com os surtos e as atitudes. Então a gente vai vendo eles, como é que funciona a situação da guilda deles, a gente vai vendo personagens, tipo, eles se relacionam dentro do jogo e fora do jogo. O Yamada, totalmente, ele seria um poste, basicamente. Ele não tem muita personalidade, porque na verdade ele não entende o que tá acontecendo ao redor. Ele é meio, assim, neutro cara de paisagem. E ele contrastando com a Akane, que é uma pessoa muito expansiva e expressiva, você olha na cara dela, você entende imediatamente o que tá acontecendo. É muito engraçado. E olhando a Akane, o Yamada tá começando a tentar processar algumas coisas. E tá interessante ver isso, porque normalmente isso acaba em algum desentendimento que é diferente daqueles romanções que vai, tipo, eles se desentenderam, todo mundo vira a cara e a gente passa 3 episódios na pura angústia. Não, são desentendimentos engraçados. Então tá um anime bem engraçado. Os personagens são muito caricatos. Sinceramente, tenho um carinho especial pelo Eita, que é simplesmente um mood inteiro. O último episódio ele tava com orelhas de coelho correndo por um festival escolar. Então assim, você sente aquele caos cômico. Acho o anime muito engraçado, a gente vai ver no notebook dando uma explodida. As situações de romance tão interessantes, mas sinceramente é mais rio que qualquer coisa. Então assim, eu acho maravilhoso. E também é interessante que um grupo tão distinto de pessoas, porque isso acontece quando você tá em alguma comunidade nerd, aí você comunica com as pessoas via online. Simplesmente a gente tem uma pessoa que tá na faculdade, ou seja, uma jovem adulta, um adulto que tem seu próprio negócio, e ele tá lá no meio dos adolescentes tranquilamente, ele fica meio que de paizão ali, apesar dele ser meio perdido. E aí a gente tem um adolescente, outra menina que é adolescente é mais nova ainda, tem uma disparidade de idades gigantes, e ainda assim o pessoal tudo vai, tipo, tendo paciência um com o outro e orquestrando de uma forma que funcione, porque cada um ali tá numa etapa de vida diferente. Então assim, quanto mais você olha, mais distinto o grupo fica. Isso só melhora a situação. Então assim, meu anime pra rir no momento tá sendo Yamada, tá assim, cômico. Outro que eu vou comentar que talvez não tenha muita gente falando sobre, que é o Yuri's My Job, que é aquelas meninas que estão num não é um café, é um restaurante mesmo, mas assim, pra ficar mais clara a imagem pra vocês, é tipo um café temático. Você entra lá, elas fingem que elas estão numa academia assim da Provença, toda chique, aquele estilo assim, academia antiga da Europa. E aí essas meninas são as meninas do salão principal que te atendem. Parece um Ouran High School House Club, só com um estilo um pouquinho mais interior. Só que não é isso, na verdade elas são atendentes do restaurante normal, só que tem toda essa temática por trás. E aí tem um site onde o pessoal fica fofocando o que acontece do salão. Então toda vez que uma pessoa tá lá e acontece um bafafá novo, ou alguém briga, ou alguém conversa, alguma coisa legal ocorre, eles jogam nesse site. Então as pessoas que são fãs desse lugar seguem toda uma história do que tá acontecendo e fazem teorias de como os personagens se relacionam. Porque você tá lá comendo, aí uma delas solta alguma coisa, ou você fala alguma coisa pra uma delas, e aí a outra entra e elas começam a conversar. Então, de uma forma muito espontânea, bem assim, atriz no talo, elas começam a se responder. Isso por si só já seria bem interessante de observar, mas em vez de ir pro lado da comédia, que seria muito fácil, o anime vai pra um lado um pouco mais drama, onde a gente tem a Hime, que ela acabou trombando com a menina e quebrando o braço dela. Pois é, foi tipo a trombada, a menina tá com o braço quebrado a temporada inteira, o braço dela não sara. Tô achando que o braço dela sarou e aquele gesso fake, não é possível. Ela tá assim, vivendo com aquele gesso. Mas a Hime vai substituir ela, e nessa brincadeira, ela sem saber dá de cara com uma pessoa muito complexa pra vida dela. E isso vai dar treta, obviamente. Nesse café, como todo mundo à toa, me lembra um
pouco do clima do Blend S. Tipo, a personalidade das pessoas é uma, elas atuando é o completo oposto. Ninguém atua exatamente como é. Então a gente tem uma Gyaru que vira uma intelectual estudiosa dentro da sala. Só que o fato dessa intelectual gostar muito de estar sempre com o livro tem a ver com coisas que a menina que é Gyaru gosta. Como elas mudam o nome, é mais fácil falar por características, tá? Porque elas têm um nome de verdade e um nome pro salão, que é parecido com o nome de verdade, vai vendo? E aí a gente tem simplesmente a Hime decidiu que uma menina lá tinha aparência de irmãzona. E ela vai lá e me solta irmãzona. Só que elas estão numa academia. E ela obviamente não é irmã dessa menina, porque ninguém tinha ouvido falar dela até agora. Logo, elas acabam numa relação que eu não sei nem se eu sei pronunciar, porque o negócio é alemão, entendeu? Que é Schulestein, saúde. E ainda que eu tô pegando a pronúncia que eles estão usando no anime, que é o alemão falando com sotaque japonês. Então assim, relevem a palavra. Mas simplesmente elas acabam tendo que fingir que essas duas têm essa relação pra não ficar estranho lá no salão. Já que a Hime não para de chamar a menina de irmãzona. Qual que é o problema? O problema é que a Yano detesta a Hime. E aí a Hime fica lá, irmãzona, e ela, oh meu Deus, Hime, como você é mimada. E aí ela passa de um jeito fofinho, sabe? E aí ela passa a mão, abraça, e aí ela chega no ouvido da Hime e fala assim, mas como eu te odeio? E ela se afasta no maior sorriso. Causa desespero, senhoras e senhores. A gente já passou desse ponto dentro do anime, e aí a gente já tendo outro problema, porque uma amiga da Hime também se juntou a esse café, e ela está com ciúmes psicopata. Sabe aquela série You da Netflix? É tipo isso, entendeu? A menina psicopata, 35 mil fotos da Hime no celular, querendo que a menina que é Gyaru ajude ela a separar a Yano e a Hime. Tá uma situação muito bizarra naquele salão, e a Yano e a Hime, que até agora tava meio que protagonista, meio que entram nas cortinas pra gente ficar olhando como a Tachibana, que é a menina que é Gyaru, e a Kotoko, e agora fugiu o nome dela, ficam interagindo uma com a outra, sendo que a Tachibana tá preocupada no estado mental da colega da Hime, e essa menina quer, tipo, destruir todo o ambiente do salão pra impedir que a Yano e a Hime avancem romanticamente. Sendo que não tá nesse clima, elas estão num clima bem de irmandade mesmo. Mas enfim, além desses todos, eu não citei muito Hell's Paradise, porque tem alguns episódios de Hell's Paradise que eu tô amando, outros não, por causa que, simplesmente, eu gostaria que a gente tivesse avançando de forma que eles estivessem dando mais pistas pra gente. Eu tenho a impressão que esse anime vai precisar de muito mais temporadas, mas eu gostei muito de alguns episódios onde a gente entrou um pouco na história e na personalidade de alguns personagens. Tipo, a gente não acompanha só o grupo principal, isso eu acho um pouco inusitado pro comecinho do anime e positivo, muito positivo mesmo. E nos grupos secundários, se você gosta das pessoas, se você simpatiza minimamente, fica bem interessante, porque você sabe que vai quase todo mundo morrer rapidamente, entendeu? Só que ao mesmo tempo o fato da gente estar acompanhando vários grupinhos dando 3, 4 passos e aí muda de grupinho, faz com que o anime não tenha avançado muito pra dentro da história. Então eu sinto que eu tô, tipo, num eterno comecinho, sabe? Eu sinto que eu tô no momento do anime que parece que tá no 4º ou no 5º episódio, sendo que a gente já tá, tipo, quase no final do anime. Então eu sinto que ele vai precisar de muitas temporadas pra avançar. É claro que cada grupinho a gente descobre detalhes diferentes da ilha e tal, mas nada pra gente traçar planos muito complexos. A gente tá meio que recebendo as informações iniciais e pra gente ter todas elas, eles precisam ficar trocando de grupinhos. Pra eles trocar de grupinhos, a gente meio que não vai avançando tanto na história, porque no momento a gente tá reunindo informações. A gente já descobriu onde tá o lixo da vida? Já, a gente tem uma boa noção, mas assim, eu sinto que parece que a gente não dá tanta avançada por causa disso. É bom observar as outras pessoas, porque você conhece um pouco de cada personagem, você vai se pegando alguns, e aí você sabe que alguém vai morrer alguma hora, então quase todo mundo vai, então assim, o nome do anime é Hell's Paradise, então assim, vai todo mundo se ferrar. Mas eu acho que a história acaba não avançando tanto e isso me pega um pouco. Então ele não tá sendo um dos meus favoritos, mas depois que eu vejo todos esses que eu citei, aí eu vejo ele. Temos lançamentos que estão, assim, muito piores classificados. Ele tá interessante, principalmente pra quem gosta de algo mais ação, aventura e tudo mais. Ele é interessante, ele tem muitos mistérios pra ser trabalhados, mas eu sinto como se eu tivesse entre o 3º e o 4º episódio, o 5º no máximo, e o anime já tá um pouco mais pra frente que isso, justamente porque a gente tem que ficar trocando de grupinhos pra receber todas as informações iniciais. A gente ainda não tá nem na missa metade da situação. Agora, os 2 últimos episódios eu gostei bastante, porque aí a gente começou a descobrir onde tá o Elixir. A gente começou a ter uma noção melhor das coisas internas da ilha, como a ilha funciona, que ela é tipo meio que uma cebola em camadas, e toda essa brincadeira aí a gente começou a ser informada agora. Então eu sinto que agora parece que a gente tá indo no 5º pro 6º episódio. E acho que o anime tá no 8º, no 9º. Então assim, ele tá avançando um pouco devagar, mas é porque ele tá tentando passar um monte de informação pra gente da forma mais calma possível. É melhor ele avançar devagar, mas avançar, do que ele jogar 15
15 quilos de informação na gente. Então, Heart Power 10 também não tá nada mal. Mas eu gosto do negócio um pouco mais ligeiro. E como ele tem muita coisa pra passar pra gente, ele precisa passar mais devagar. Senão a gente não vai entender nada. Aí a gente já tá aqui reclamando que ele tá indo muito rápido. Então, assim, ele tá passando da melhor forma possível. Mas, frente aos outros que estão funcionando de uma forma mais dinâmica, porque tem menos coisa pra informar pra gente tentar descobrir os mistérios, acaba que eu deixo ele um pouco mais pro meio da minha lista. Mas, enfim, esses são os animes que eu estou gostando de acompanhar, que eles estão avançando bem, evoluindo bem. E vai ter um deu bom ou não deu bom depois dessa temporada acabar, porque nesses próximos 3, 4 episódios que esses animes têm pra lançar, tudo pode ser arruinado. Então, assim, aguardem. Enfim, espero que vocês tenham gostado da lista. Até a próxima. Bye, bye.